Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui Fabrício Rebelo, hoje para trazer atualizações sobre a tramitação do PL 3723 no âmbito do Senado Federal e desfazer uma certa confusão a respeito do que de fato está acontecendo e dos desdobramentos do início das discussões. É isso que a gente vai ver logo após os meus habituais lembretes para que você não deixe de interagir aqui com o nosso espaço, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e conferindo aqui na descrição do vídeo as formas de receber notificações personalizadas e de apoiar a produção de conteúdo com o que se desfruta de alguns benefícios exclusivos. Conforme havia sido anunciado desde a semana passada, o Senado, pela Comissão de Constituição e Justiça, começou a debater ontem, dia 8 de dezembro de 2021, o PL 3723. E, ao contrário do que se vem dizendo, muita gente dizendo que o projeto foi rejeitado, não houve a sua aprovação, não foi isso que aconteceu. O texto não foi sequer votado. O que é que aconteceu em relação a esse projeto? O projeto estava com o relator no âmbito da CCJ, o senador Marcos Duval, e ele já havia, desde a semana passada, apresentado a sua manifestação, o seu parecer, pela aprovação do texto na forma em que chegou da Câmara dos Deputados. E isso foi feito por uma questão exclusivamente estratégica para se tentar evitar que antes da deliberação final a respeito do projeto houvesse uma liminar por parte do Supremo Tribunal Federal, o que é possível de ocorrer a partir do início do recesso, no dia 20 de dezembro agora, e essa estratégia visava a apenas salvaguardar um pouco os direitos que constam nos decretos e que foram, em parte, transpostos para o PL 3723. Já disse aqui, não é um PL que resolve absolutamente nada, mas que dá um pouco mais de segurança jurídica ou, pelo menos, diminui a insegurança jurídica, especialmente para colecionadores, atiradores e caçadores. A partir da divulgação do próprio senador Marcos Duval que havia a possibilidade de votação, se iniciaram os movimentos nesse propósito. A estratégia traçada no âmbito da CCJ consistia em, de imediato, por conta da urgência da matéria, levar o projeto diretamente a plenário, levar logo a deliberação para que houvesse tempo de se deliberar antes do recesso e, consequentemente, do grande risco de derrubada dos decretos. Isso era possível? Sim, bastava haver votos suficientes. E qual era o efetivo entrave? O entrave consistia em um pedido anterior de audiência pública, que havia sido feito inclusive pelo senador Randolfo Rodrigues, que já havia sido aprovado pela CCJ. E com esse requerimento aprovado, teoricamente, seria necessário primeiro realizar a audiência pública para só depois termos a deliberação, a votação. Era possível passar sem a audiência pública? Sim, e foi isso que se tentou. Mesmo o projeto não estando pautado na CCJ, o senador Marcos Duval formulou o requerimento para que se dispensasse a audiência pública e se levasse diretamente à votação. E isso não foi aprovado. Não houve manifestação suficiente de senadores para aprovar esse requerimento. Houve, na verdade, uma articulação muito forte e aí capitaneada, sobretudo, pelo atualmente maior desarmamentista que articula dentro do Senado Federal, que é o senador Eduardo Girão, para que a audiência fosse de fato realizada. Existe algum interesse do senador Girão em realizar a audiência? É óbvio que não. Isso não tem nenhuma mínima procedência se acreditar que alguém está interessado a essa altura em ouvir mais argumentos a respeito ou de ser contra ou ser a favor o desarmamento. As pautas ideológicas nesse sentido são definidas e discutidas no Brasil já há quase 20 anos, então não há mais o que se debater a esse respeito. O que é que o senador propôs? Apenas uma manobra como tantas vezes já foi feita no âmbito do Congresso, sempre que se tenta avançar na pauta armamentista. Sempre que os desarmamentistas percebem que vão perder uma votação,
atuam de modo a não haver efetivamente votação alguma. Fazem manobras para adiar, para postergar, para que não se colha os votos. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. Eles sabem muito bem do risco de uma liminar pelo STF e contam com isso, porque são desarmamentistas. O senador Girão, repito, é o maior articulador desarmamentista hoje no âmbito do Senado Federal, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, conseguindo superar até mesmo Renan Calheiros. É deste senador, do Eduardo Girão, que vem toda a manobra para se evitar a votação desse texto. E ele está conseguindo. Mas por que ele está conseguindo? Porque não há mobilização dos senadores supostamente armamentistas. Ontem, na CCJ, o senador Marcos Duval estava ali praticamente sozinho. E os outros senadores que fizeram intervenção a favor da votação do projeto o fizeram por iniciativa própria. Não houve, na base governista, sequer um mínimo de mobilização para levar senadores à votação. Então não houve como aprovar o requerimento do senador Marcos Duval de que não houvesse a realização da audiência pública e se partisse direto para a votação. A audiência pública foi designada, vai ser realizada no próximo dia 14 de dezembro, terça-feira, com a possibilidade de votação no dia subsequente, no dia 15. Eu acredito que isso vai ser votado a partir de agora? Não. Isso se torna muito mais difícil. A nossa janela efetiva de oportunidade estava aberta até ontem, até o dia 8, para que se tentasse levar o texto diretamente à votação. Por falta de empenho da base da arminha com a mão, dos senadores que se dizem armamentistas, mas que não movem uma palha para que o armamentismo avance no Brasil, isso não aconteceu. E como não aconteceu, a possibilidade de que a partir da terça-feira se criem novos requerimentos, se criem novas demandas para que não se consiga votar no dia seguinte é imensa. E digo isso com a propriedade de quem já participou de algumas audiências públicas no âmbito do Congresso, que já esteve envolvido na articulação para aprovação de inúmeros textos e pela reprovação de outros tantos que eram ainda mais restritivos e que sabe muito bem que o propósito de audiências públicas é simplesmente criar demandas, criar novas narrativas, criar novos requerimentos, retardar a aprovação de textos em discussão. Então, atualmente, o cenário que se tem passou a ser muito pior. É muito difícil agora que se consiga votar efetivamente esse texto antes do início do recesso e com a chegada do recesso judiciário, a possibilidade de uma liminar é muito maior. E o que é que isso vai gerar? Gera, como nós vimos inclusive aqui na live mais recente aqui no canal, a mesma live em que enfatizei que havia uma diferença imensa entre dizer que vai pautar um projeto e ele ser efetivamente votado, mas como disse ali, a partir do momento em que não se tenha mais uma aprovação desse texto, antes do recesso, a urgência sobre ele acaba. Nós passaremos a vivenciar uma realidade péssima de um enorme retrocesso ao que era a legislação de 2005, por exemplo, e aí vai se mudar completamente a estratégia para tentar consertar o que tem de errado no PL 3723. Afinal, a partir de então, o fato de ter de voltar para a Câmara não faz mais diferença, já que não vai se conseguir salvar absolutamente nada. A partir daí, o que se tem é a possibilidade de um conserto lá a partir do próximo mandato, da próxima composição do Congresso, lá em 2023, mas desde que os cidadãos brasileiros, os eleitores brasileiros, que em sua maioria se apresentam como armamentistas, não votem em desarmamentistas, não votem em políticos como o senador Eduardo Girão, que nessa pauta fez um estrago ontem, atropelou a base armamentista por sua falta total de articulação. E é outro ponto que precisa se ter muito em mente, é uma diferença
imensa entre ter um discurso armamentista e ter ações armamentistas. A base armamentista brasileira hoje, com raríssimas exceções, evidentemente falando de política, está exclusivamente pautada em discurso e não em ações. E o resultado é isso, não se conseguir avançar em pautas e se ter retrocessos gravíssimos na iminência de se implementar. Triste realidade. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais esse vídeo. Relembro aqui os meus pedidos para que você não deixe de interagir conosco. Siga aqui na descrição do vídeo os links para se fazer isso de um modo mais direto. Registro um forte abraço e o aguardo na nossa próxima ou transmissão ao vivo ou no próximo vídeo gravado.